não, é amigo, é contra? Qual é o seu ponto? Sobre a inteligência artificial na tradução ou no setor? Exatamente, na tradução, trazendo aqui para Angola. Bem, vamos encontrar as coisas. Eu gosto de pôr as coisas na sua própria perspectiva. Angola, vamos começar na economia. A nossa economia é toda era digital? Faço uma pergunta pública. É? Não. Vários estudos foram feitos e que 40% da nossa economia é informal. Por isso que o governo, já há 3 anos atrás, o governo tem feito um serviço de poder converter o setor informal para o setor formal. Esse é um passo. Ainda não estou a falar da economia digital. Atenção, aqui 3 coisas. Uma coisa é a economia formal, outra coisa é a economia informal, outra coisa é a economia digital. E quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos a falar precisamente da economia digital. Prontos, nós temos vários desafios aqui em Angola. Vários desafios. O primeiro desafio é esse, a conversão da economia informal para a economia formal. Está sendo feito. O outro desafio vai ser trasladar da economia formal para a economia digital. Se nós só vamos aqui ser sinceros, as instituições do Estado, a sua maioria, quando se vai tratar certos documentos, ainda tem coisas manuais, não é? Tem que apontar livro, tem que procurar o arquivo, folha, não sei o quê. Então nós temos que ultrapassar isso. Temos que entrar, temos que ultrapassar isso, temos que usar mais a tecnologia. Isso eu não estou falando de inteligência artificial. Temos que usar mais a tecnologia, usar os arquivos software, das nuvens, outras tecnologias que o meu amigo percebe melhor. Que com isso vai nos ser fácil a gente termos uma economia digital. Só assim é que eu posso dizer que Angola, sim, vai estar bem inserido ou vai beneficiar de forma positiva a inteligência artificial. Agora, este projeto que mencionou é importante. Existe uma grande importância do setor da tradução realmente aderir neste movimento da inteligência artificial. Mas é preciso a gente estarmos a par dos desafios do nosso país. Porque nós já temos um desafio que o tradutor não é reconhecido. O trabalho do tradutor não é reconhecido. As pessoas quando vejam o tradutor, vejam como um biscateiro, como dizem, né? Um bicheiro. Então nós temos que fazer trabalho de casa. E a Credil, Club Trade, a Associação dos Tradutores Internos, geralmente nós estamos envolvidos nisso. Essa iniciativa desse gênero é mesmo exatamente para a sociedade ver que realmente são um setor importante, que o tradutor é importante. E eu ainda acho que temos que fazer muito lobby com os decision makers, os decisores do país, neste sentido, para ver a questão da legalização deste setor, para estar um setor bem regularizado, e só assim nós teremos respeitado. O meu desafio. Porque o que se passa realmente, não só em Angola, mas é um desafio do continente africano. Também como se fosse, dar um exemplo. Uma criança que já anda e um bebê que gatinha. Infelizmente, o continente africano tem sido prejudicado. Tivemos o colonialismo, certo? Depois do colonialismo, inventou-se a globalização. Você saiu do colonialismo, não teve tempo de se desenvolver. Quem está pronto a competir com alguém que já está bem avançado? Agora vem a inteligência artificial. Nós aqui em Angola estamos adotando coisas básicas. Esse é o grande desafio do mundo. Não é só no setor de tradução, mas no mundo todo. Portanto, eu acho que sim, a inteligência artificial tem um papel importante. Como eu já disse, ajuda a poupar tempo e dinheiro. Em contrapartida, prejudica também, porque afeta a taxa de desemprego em Angola. E eu acredito que, como empresa de tradução, eu falo da UIMA Angola, temos que ter a responsabilidade de poder fazer escolhas que não prejudiquem tanto assim
os tradutores, mas que agir os tradutores e ao mesmo tempo aderir à inteligência artificial. Se responder à pergunta, sim, é importante, mas nós temos um desafio duplo aqui, triplo até, conversão da economia informal para formal e formal para digital, porque senão não funciona. Obrigado, Moisés, foi intenso, mas é importante ter essa visão de quem está a fazer acontecer no mercado. Rangel, muito se fala do medo da inteligência artificial tirar o lugar do homem. Eu aproveito para manifestar a minha opinião, que eu sou do lado que não acredita que isso venha a acontecer. Então, será que algum dia vamos ter a inteligência artificial a tirar o lugar do homem, em especial na área de prestação de serviços linguísticos, tradução e interpretação? É assim, antes de eu responder diretamente à sua questão, eu acho que nós precisamos olhar também um pouco para o passado. Que nós já tivemos, na realidade, várias fases de transformação digital, de transformação das indústrias, quando passou-se de usar carroças, bois, então nós temos que olhar em todas as perspectivas. Se olharmos já alguns anos atrás, eu ainda lembro-me da minha mãe, quando ela dizia que ela tinha que aprender a digitalizar aquelas máquinas antigas, porque aquilo que era o futuro. Se as pessoas não soubessem isso, não teriam emprego. Na realidade, é uma transformação. A inteligência artificial é mais um desses momentos, é mais um momento de transformação. Realmente existe sim empregos que vão ser descontinuados. Se repararmos, uma das grandes empresas de entregas logísticas do mundo é a Amazon, por exemplo. A Amazon tem milhares de funcionários, mas também demitiu milhares de funcionários porque automatizou as suas indústrias. Quem faz a movimentação de pacotes dos clientes dentro dos seus armazéns já não são homens, são máquinas. Então essas pessoas realmente perderam o emprego. Mas entretanto vamos ter novas oportunidades. Novos mercados irão se abrir, novas oportunidades irão surgir. Nós temos que nos preparar para esses novos tempos. Tal como quando surgiu a internet, quando surgiu o computador, nós temos que nos preparar e ir evoluindo, porque na realidade o que vai acontecer é, e isso sempre aconteceu na história, quando o homem inventou, por exemplo, os equipamentos para caçar animais para a sua alimentação, foi usado para formas negativas, para guerras, certo? Inventou-se a arma que foi para a defesa do homem e também caçar. Outra pessoa utilizou para matar o ser humano. Então a inteligência artificial foi concebida para realizar algo bom, para automatizar processos, para reconhecimento de padrões, para inovação, aumentar a produtividade e criatividade. Mas claro que também vamos ter sempre o aspecto negativo. Mas nós devemos, como humanos, devemos focar naquilo que é o bom, colher o bom, e devemos nos preparar para essa fase. E também devemos monitorizar esses processos, porque algo que mencionou é, por exemplo, e vou focar nesta plataforma que está sendo desenvolvida, e isso é algo que todas as empresas que lidam com processos de automação e de inteligência artificial devem se basear, que é quão seguro é esta aplicação. Porque se vai ter acesso a dados de pessoas, a dados de colaboradores, nesse momento eles estão a treinar esse modelo com dados de colaboradores, tem que garantir a segurança de informação, que é para garantir que pessoas externas não terão acesso a essas informações, porque senão eu poderei saber se realmente aquele funcionário, qual é o seu salário, quando é que chega na empresa, quando é que sai. Então temos que ter cuidado com isso. Ética. Devemos monitorar esses sistemas para garantir que não tenham e não sejam discriminatórios. Isso é, como eu mencionei, esses modelos na realidade já existem há algum tempo. E houve um caso nos Estados Unidos, e maioritariamente os meus exemplos serão os Estados Unidos e outras geografias, porque foram onde surgiram esses modelos de inteligência artificial e onde estão mais desenvolvidos. Houve alguns anos atrás um escândalo, um problema nos Estados Unidos. Porquê? Porque um banco utilizava um modelo de inteligência artificial para analisar o histórico dos seus clientes e decidir se atribuir crédito a esse cliente ou não.
E ele era discriminatório. As pessoas negras ele negava. Por quê? Porque analisava exatamente aquilo que eram os dados que alimentavam esse modelo de inteligência artificial. Então ele tinha esse pendor discriminatório. Então é isso também que nós devemos garantir que nesse sistema não acontece. Respondendo à sua questão agora diretamente, sim, alguns empregos realmente vão ser extintos, mas como eu mencionei, novas oportunidades irão surgir. Então cabe a cada um de nós nos preparar para essa transição que irá garantidamente ocorrer. Muito bom, Rogério. Apreciamos bastante e continuo a minha defesa, né? Acreditando que não substituirá por completo, tal como finalizou, surgirão novas oportunidades. Então, fiquemos descansados, tradutores. O Google Translator existe há não sei quantos anos, mas vocês estão aí e continuam a ser usados. Então, Moisés, antes mesmo de chegares, quando falávamos aqui dos outros temas, parte das pessoas focalizaram ao chat GPT. Será que é a única inteligência que está à nossa disposição, como tradutores, como intérpretes? Existem outras que podemos fazer recurso a quando do nosso trabalho? Desculpa, está-se a referir aos softwares? Exatamente. Está certo. Existem vários softwares que são usados para tradução e interpretação. Gostaria de mencionar algo que acho que é importante. Quando falamos da inteligência artificial, propriamente do setor da tradução, há aqui duas fases que eu gostaria de enquadrar. A primeira fase é a fase da tradução automática. Tradução automática, e dentro dessa tradução automática são softwares criados que fazem a tradução de forma automática. E aqui gostaria de realçar o Google Translator. Google Translator, Microsoft Translator, caem nesta fase da tradução automática. Mas, como podem confirmar aqui, o Google Translator tem muitos erros. Para começar, nós que somos angolanos, quando um cliente manda um documento para ser traduzido para o setor angolano, se você usar o Google Translator apenas, sem nada, você vai fazer uma tradução do Brasil. Por quê? Porque o Google Translator, o português, a língua portuguesa que foi usada, não é a língua portuguesa de Portugal, mas sim do Brasil. Por isso vocês vão notar que a tradução do Google Translator em português é o português brasileiro. E para além disso, os outros erros que o Google Translator faz é que o Google Translator não tem muito a ver com processar quantidade ou volume de palavras. É mais para poupar o tempo, mas não tem qualidade. O DeepWall surgiu exatamente para ver se pudesse ultrapassar os desafios que o Google Translator tinha. E o DeepWall, neste sentido, cai dentro daquilo que eu chamo da tradução neuronal. Tradução neuronal é o quê? Isso aqui é propriamente a inteligência artificial que nós estamos a falar nesses últimos tempos. O que é a tradução neuronal? Tem a ver com cérebro. Ou seja, a inteligência artificial são mecanismos, são métodos de processamento em que a máquina funciona como se fosse um cérebro, como um cérebro humano. Por isso que diz-se inteligência artificial. Existe inteligência humana. Então é uma cópia, ou seja, é uma cópia da inteligência humana. Só que quem cria essa inteligência artificial, quem cria esses processos, é o ser humano. Dali que a incongruência que existe dentro dos processos exatamente depende do ser humano. É o ser humano que programa isso. É uma inteligência que rouba ou tenta copiar a inteligência humana. Por isso que eu ainda posso afirmar aqui, que sim, muitos empregos serão perdidos, mas enquanto existir o homem estará sempre à frente da tecnologia, porque o homem
que faz as inovações. O centro da atenção do mundo é o homem que tem inteligência primária para se criar a inteligência artificial. O que nós devemos fazer como tradutores é a gente estar preparado, como o colega disse, estamos preparados e a saber funcionar com esses aplicativos e também, ao mesmo tempo, também perceber que a inteligência artificial realmente está a copiar a nossa inteligência. Há softwares na área de interpretação que são usados também, por exemplo, artificial, para facilitar a interpretação. Qual é a falha que encontramos? A falha que encontramos é que, tudo bem, o software funciona, consegue fazer a conversão, a tradução, a interpretação, consegue fazer isso, e talvez com um pouco mais de qualidade, certo? Mas, quando o orador pousa, ele se perde. Um ponto. O outro ponto que notamos é que é uma tradução, é uma interpretação que não leva em conta o contexto, não leva em conta valores culturais, não leva em conta a personificação da pessoa que vai ouvir a mensagem. E este é um dos grandes desafios dos desenvolvedores da artificial inteligência na área de tradução. O que eu quero dizer com isso? Os tradutores jamais serão substituídos se olharmos na vertente de qualidade. Em termos de quantidade, sim, porque tem uma capacidade de processar de forma rápida, mas qualidade, o ser humano ainda será usado. Aliás, o homem é o centro de tudo. Então, esses são desafios. Quer dizer, do lado tem benefício, do lado tem desvantagem, mas sim, devemos estar preparados porque é assim que o mundo está envolvido. Muito bom, sem dúvida, concordo plenamente. E nós, a nível do criativo, no nível 3 em especial, nós falamos de Machine Translation, é um módulo à parte disso que coloca esta responsabilidade acima dos tradutores. Temos aí, nós falamos aí de Machine Translation, Post-Editing Machine. Então, o que eu quero dizer com isso? O tradutor, naqueles casos que o cliente permite, que o documento do cliente não é tão sensível, o tradutor poderá sim usar estes recursos como tradução automática, mas MTP. Não se esqueçam, Machine Translation, Post-Editing Machine. Então, o tradutor deve sempre, antes de avançar, fazer este processo. Tal como quando surgiu a internet, nos dias atuais, vários jovens têm smartphones, conseguem aceder às informações num piscar de olhos. Saiu uma nova fofoca na internet, nas redes sociais, pronto, já temos acesso à informação. Então, nós devemos também começar a estudar essas novas tecnologias. No setor da tradução, por acaso foi algo que eu tive que estudar quando me foi feito o convite. Já existem soluções de inteligência artificial para a tradução, mas como foi mencionado, a tradução carece ainda do ser humano. Precisamos perceber fatores culturais, a expressão de cada pessoa é diferente. As máquinas ainda não conseguem perceber o meu tom de voz com a forma de outra pessoa que se calhar é do sul de falar. Então ainda tem essas dificuldades. Nós como humanos temos esse aprendizado, nós conseguimos perceber essas informações. Só que aí está uma das vantagens da inteligência artificial, que é, nós somos limitados pelaquilo que nós aprendemos durante a nossa vivência, durante a nossa vida. Os modelos de inteligência artificial, dependendo da quantidade de informação que são utilizadas para treinar esses modelos, conseguem evoluir muito mais rapidamente. Eu, por exemplo, eu não posso dizer que eu em 24 horas ou em uma semana eu vou ser especialista em química, mas eu consigo treinar um modelo de inteligência artificial com terabytes de informação em uma semana e ele vai conseguir explicar-me ao pormenor como é uma fórmula química. Então, novamente, não é para assustar ninguém, mas nós devemos estar preparados, devemos estudar, devemos perceber quais são as tendências do mercado, devemos não somente focar naquilo que na realidade não é desnecessário. Se nós queremos ser bons tradutores, devemos focar nisso, ver quais são as ferramentas, porque a inteligência artificial é mais uma ferramenta
que irá nos auxiliar a executar o nosso trabalho com maior perfeição. Muito obrigado. Rangel, por favor. Acho que perguntou-se qual é o medo que as pessoas têm sobre a inteligência artificial. Nesse aspecto, gostaria de dizer o seguinte: que existem dois tipos de medo. Eu sempre digo isso, essa é uma filosofia minha própria, gostaria de partilhar convosco dentro daquilo que nós estamos a discutir aqui. Existem dois tipos de medo. O primeiro medo é o medo de fracassar. O segundo é o medo de desistir. É normal ter medo, é a nossa natureza humana de termos medo, é parte daquilo que é o nosso sentimento, fomos criados assim. Mas o que importa é como é que você vê, como é que você canaliza o seu medo. Eu vou explicar. O que é o medo de fracassar? O medo de fracassar é aquele medo, é aquele sentimento que te vem na mente, que diz assim: não adianta eu fazer isso. O João tentou, não deu certo. A Joana tentou, não deu certo. O Francisco tentou, não deu certo. Qual é a probabilidade de dar certo se eu tentar? É o medo na vertente negativa. Esse tipo de medo é o medo que eu encorajo a todos nessa sala e a quem estiver a ouvir, para não se apagar desse tipo de medo, porque esse é um medo de fracassar, é um medo na vertente negativa, é um medo que nos impossibilita da gente crescer, não importa qual é a área. E acho que esse é o medo que muita gente tem contra a inteligência artificial. O medo de perder emprego. Esse é o medo na vertente negativa. A outra perspectiva é o medo de desistir. O que é o medo de desistir? Vamos dar um exemplo aqui. Estás numa situação difícil e você fica assim a pensar: chegou na minha família, a minha família são todos pobres. Eu aqui tenho a oportunidade de estudar. Se eu não estudar, ser alguém amanhã, essa família não terá futuro. Eu sou o único que tem uma bolsa de estudo agora. Eu tenho que pegar essa bolsa de estudo com duas mãos, tenho que fazer de tudo para estudar, para formar e amanhã ser alguém. Esse é o medo de desistir. Você não quer desistir, você tem medo de desistir. Você sabe, se você desistir, a tua vida acabou. É a mesma coisa quando você tem um plano, quer alcançar um objetivo, você tem dois planos. Plano A e plano B. É um grande erro. Vou dar um exemplo. Se você vai num país, viver num país estrangeiro, aí não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Você não vai escolher emprego. Vai fazer todo tipo de emprego aparecer. Você não tem plano B, não tem dia onde você vai comer. Está vendo? Você tem medo de desistir, não, você tem que fazer de tudo para ter um emprego. Então esse medo de fracassar, que esse medo que faz com que você se limita a tentar, só porque os outros já tentaram não deram certo, esse é o medo que nós devemos deixar. Vamos a pegar o medo de desistir. O medo de desistir é esse medo, contextualizando o que estamos a falar. É o medo de estarmos preparados, dizer assim: se eu não me preparar, não estar a par dessas tecnologias, amanhã não vou ter emprego. Então, eu só queria partilhar isso, porque eu acho que às vezes nós passamos por situações e não sabemos o processo pelo qual nós passamos. Então, o medo de desistir é o medo que nós devemos apegar. Muito bom, Moisés. Ainda bem que partilha este pensamento. Ainda bem que partilha esse medo, porque ao longo da explanação do Rangel surgiu aqui uma curiosidade. Como CEO da WeMango, será que tenho medo de aderir ou não? E depois, se não tem, como pensa preparar a sua equipa daqui para frente para esta invasão da inteligência artificial? E como vocês dois já acabaram de frisar aqui, precisamos estar preparados. Então, como é que está a preparar ou vai preparar a sua equipa para enfrentar este fenômeno?
certo? Desculpem, mas é assim que eu faço a mesma abordagem. Não consigo responder diretamente, tenho que dar um pano daquilo que eu vou dizer. A Women Goal foi criada com medo de desistir. Quando criei a Women Goal na África do Sul, o último emprego da Thomson Reuters, uma empresa americana, eu disse, hell no. I'm not going to look for job, but I'm going to look for project. Não vou procurar mais emprego. Em vez de procurar emprego, vou procurar projetos. Foi assim que a Women Goal foi formada. Eu tinha medo de desistir, porque eu sabia que se eu não fazer nada, ser estrangeiro, na terra alheia, seria um mendigo. Então foi nesse contexto que a Women Goal foi criada. E essa é a ideia com a qual eu me apego a gerir a minha empresa, a Women Goal. É o medo de não desistir. Estamos preparados. Nós realmente já temos um plano de podermos nos preparar. Aliás, já estamos a ensaiar, porque nós usamos softwares de inteligência artificial na área de tradução de filmes e videoclipes. E tradução também. Por quê? Porque estamos a nos preparar, porque realmente isso vai ser uma realidade, dentro de poucos anos isso vai ser realidade. Então, é por isso que eu, mais uma vez, gostaria de pedir a todos, não vamos ter medo de fracassar, não vamos ter medo de desistir. Vamos estar preparados, essa é a mensagem clara. Vamos nos preparar, porque a tecnologia vai evoluindo cada dia mais. Cada dia que passa, a tecnologia vai evoluindo, e se a gente não está preparado, nós estaremos ultrapassados. Nós temos um desafio aqui em Angola. De um lado, a economia não está a gerar projetos, aliás, a economia não está na boa, não é? E do outro lado, temos que aderir à inteligência artificial. É um problema sério, não é só de Angola, é um problema africano. E sobretudo nós, que o continente africano é um dos únicos continentes que tem uma taxa de jovens muito alta. E esses jovens estão sem emprego. Então, se os jovens não estiverem preparados, se os governos não traçarem políticas públicas que possam incrementar a economia e formar os jovens, estar enquadrados nessa evolução tecnológica, nós teremos um problema sério amanhã. Realmente, o que cria instabilidade no país não é simplesmente a estabilidade política, a estabilidade social. E a juventude é o motor de uma sociedade. Então, devemos potencializar os jovens, e aquilo por trás, nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido, de ajudar os jovens a potencializá-los, para estarem preparados no mercado, para que consigam ter uma fonte de rendimento. Então, estamos a nos preparar, e essa iniciativa de hoje, esse evento, é tudo em base de preparar o setor, considerar as pessoas que nós realmente devemos estar preparados com estes desafios. Muito obrigado, Moisés. Obrigado mesmo por essa explanação, porque inicialmente falava um pouquinho sobre as políticas governamentais que, de certa forma, influenciam na implementação, a adesão ou não da inteligência artificial. Mas este contexto, este ambiente aqui preparado com os jovens sonhadores, e muitos deles partilharam no período matinal que também são empresários, estão a criar assim a sua estrutura com startups pequenas de tradução, interpretação e outros. Nós queremos assim incentivar, a deixar um pouco de olhar para quem deveria fazer, sermos nós a fazer. E esta iniciativa é uma prova disso. Então o incentivo continua a ser que seja cada um de vocês a fazer o que tem de fazer.